Olá! Sejam bem-vindas ao podcast Café com Mãe. Seja bem-vindo, papai, mamãe, a todos que estão aí cuidando dos seus pequenos. Se achegue aqui com a gente, que hoje a gente vai falar de um assunto aí que eu estou passando no momento como mãe, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre a ortodontia infantil. Hoje aqui com a doutora Cláudia Lima. Ela é odontologista há 30 anos. 30 anos. Isso. Completo 30 anos agora. E hoje a gente vai falar sobre esse assunto que eu, igual eu falei, eu já estou experienciando essa vivência e a importância que é, mas é claro que ela vai estar dando toda essa assistência para vocês. Se vocês tiverem dúvida aí, pode estar mandando pelo ao vivo. Se não, também pelo Instagram, pode mandar depois no final, se você chegou aqui depois, que já está salvo, porque sempre fica salvo nossos ao vivos. Então já pode chegar aí, tirar toda a sua dúvida e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Nossa, é uma honra estar aqui. Eu falei agora há pouco com a Darciela o quanto eu acho relevante o trabalho de vocês para que a gente possa divulgar, né, informação, né, conhecimento. Exato, para essa mãe, para esse pai, para essa família sedenta de informações relevantes mesmo, importantes, e que possam fazer a diferença para os nossos pequenos, né? Sim, sim. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu acompanho, eu sou admiradora do trabalho. Obrigada. Se apresente um pouquinho, né, para o público, fala um pouquinho quem é a doutora Cláudia. É isso, eu tô já há 30 anos, faço agora em dezembro, 30 anos de graduada, me especializei na ortodontia, já há 25 anos faço ortodontia, e atendi durante muitos anos em Ribeirão Preto, era meu local-alvo, mas eu tinha a minha família aqui, né, minha mãe, eu nasci aqui, minha família é de Olímpia, mas eu nasci aqui, e aí eu sempre tive um contato, né, comecei a atender alguns pacientes, e fui ficando, depois acabei deixando de atender em Ribeirão por conta da maternidade, não tinha mais como viajar, então desde 2017 que eu atendo especificamente em Barretos e eventualmente em Ribeirão Preto, mas o público meu foco principal é Barretos mesmo, e sempre fazendo ortodontia, faço também alguma clínica geral, que seriam as restaurações, cáries, limpezas, né, as raspagens desses pacientes que eu atendo, mas minha área de atuação mesmo, a especialização em ortodontia. Fiz em São Paulo, nem tinha nada, era tudo mato ainda. Olha só. Tinha que ir para Nem São Paulo. tanto. Tinha que ir para São Paulo e fiz esse curso lá, foram 3 anos, lá em 99, né? Depois fiz outras especializações, sempre na ortodontia. Sempre estudando, né? Sim, agora a última atualização que eu fiz foi o Invisalign, estava até falando para vocês que é a era digital da ortodontia, né? Que são esses aparelhos transparentes. Então, a saúde é uma área que você nunca pode ficar desatualizada. Você tem que estar sempre buscando estudo, informações e aprimoramento. E a gente já quer começar aqui, sabe, falando sobre essa importância, porque igual eu até comentei aqui com ela, achava que aparelhos era em dente, nunca, jamais seria em dente de leite, é igual cara, falava, gente, tem que fazer obturação em dente de leite, como assim? Aquela coisa, né, mãe de primeira viagem. Hoje a gente... que o dente já tem que estar lá encavaladinho para começar, né? Sim. Hoje a gente já vê que não é bem assim e a gente tem que frisar que a importância de ter esse acompanhamento desde pequeno. Sim. E quando a necessidade de entrar com até que você explicou, ortodontia, ortopedia, que a gente não sabia, que é claro que ela vai. Tudo. Ela já vai falar e explicar qual a importância de tudo isso. Pode falar aí pra gente. Então, na verdade, o que acontece? Essa mãe ou esse pai chega até o consultório com esse filho por volta ali dos 12 anos e, assim, muito ciente que ele tá levando o filho no momento ideal, que é quando aconteceram as trocas dos dentes descidos, que são os de leite, para os permanentes.
Mas o que acontece? Nesse momento, que é ali por volta dos 12 anos, a criança, ela tá no último surto de crescimento. A criança, ela tem 3 surtos de crescimento. Então, ali por volta dos 4 ou 5 anos, isso não estava no meu script, gente, já saí completamente fora. Mas, enfim, é muito importante falar isso. Eu acabei não anotando, mas a criança tem, então, 3 surtos. Por volta ali dos 4 a 5 anos, depois por volta dos 7, 8, e o último por volta ali dos 11, 12 anos. Quando você leva essa criança com 11, 12 anos, às vezes até com 10, e ela já está terminando a troca, você não consegue fazer uma remodelação das bases ósseas. O que são as bases ósseas? É a maxila, que é o osso de cima, e a mandíbula, que é o osso de baixo. Então, quando você chega com essa maloclusão, com essa base óssea já consolidada ali, num final de crescimento, você não vai mudar mais nada. E aí você só tem ortodontia para fazer, que é a movimentação dos dentes. O que é a ortopedia? Que é o antes. A ortopedia é quando você detecta que o seu filho tem alguma questão, seja ela qual. Um queixo muito para frente. Isso já com quantos anos? Por volta de 4, 5 anos. Você vai observar a instalação do que chamamos de mordida cruzada, que é quando a parte de baixo, que é a mandíbula, ela está maior do que a parte de cima. Então, como se a panela fosse maior que a tampa, né? A gente sempre fala isso para as mães, para elas entenderem. Então, você já pode levar a partir dos 4 anos. Segundo, né, a Associação Americana de Ortodontia, a idade para se levar os filhos ao ortodontista é aos 4 anos. Você começa nessa idade, porque ali já vamos detectar uma mordida aberta ou uma mordida cruzada. Mordida aberta quando tem aquela mordida na frente, aberta por conta de uma sucção de polegar, chupar o dedo, uma chupeta, ou às vezes um pano, pode também ser um objeto transitório ali da infância. Às vezes a criança não chupa dedo, mas tem um pano que fica mordendo. No caso ou uma língua, gente. O filho dela é o da língua. No caso do meu menino, ele não chupou chupeta, ele não usou mamadeira, não chupou dedo. E ele tem essa interposição lingual. A carda dele, os ossos, dentária. Os ossos, perfeito, tá? Mas aqui é pra frente. Sim. É como se ele tivesse chupado o dedo. E é por conta da língua. Da interposição lingual, exatamente. Ele fica com a linguinha. Então, a gente pode observar quais são os sinais que uma mãe vai notar. O estreitamento da parte superior, que é a maxila, os dentes para frente, que acabam acontecendo quebras ali naqueles dentes, porque bate, a primeira coisa que acontece são as quebras de um paciente que tem os dentes muito para frente. Então, estreitamento, a mandíbula muito para frente, uma língua que ele tá sempre babando, ou ele tá sempre dormindo com a boca aberta. Então, esses são a sinais, face, né? Exatamente, são sinais. A face desse paciente geralmente é uma facezinha cansada, com um pouco de olheira, ele vai ter falta de crescimento aqui, então você percebe mesmo que a face vai ficando alongada, e aqui bastante proeminente para frente, né? O mais tradicional que todo mundo observa, mas que nem às vezes é tão importante ou relevante, que são os apinhamentos dos dentes, os dentes encavalados. Então, esses são os sinais que você vai observar, tá? Observou-se esses sinais, você vai levá-la ao ortodontista. Essa ortodontista, ela vai acompanhar. Em alguns casos, você já não faz a interceptação direta. Você acompanha esse paciente a cada 6 meses, porque você vai observando o surto de crescimento. Em alguns pacientes, melhora-se naturalmente, mas geralmente não. Estava até falando para vocês que... segundo os órgãos federais, nós temos aí uma prevalência de 95% de maloclusões. Então, assim, 95%? De cada 100 pessoas que nascem, 95 vão ter ao longo ali da infância um problema que precisa ser resolvido. Esse número é mais alto por causa da chupeta, do dedo, da mamadeira, ou não? Já é uma causa natural? Geralmente, o que mais promove... Bom, são as questões genéticas. Então, se o pai tem, a mãe tem. Mas sim, a miscigenação racial. Quando nós temos uma miscigenação racial, você vai ter uma pessoa que tem os dentes maiores, com uma estrutura de face da mãe ou do pai menor,
e aí você acaba tendo mais prevalência, né? Então, isso acaba acontecendo. Mas também existem fatores genéticos. Por exemplo, a raça amarela, os japoneses, né? Eles têm uma questão ali de mordida cruzada e de a face mais longa. Então, quer estudar problemas de mordida cruzada, você sempre vai encontrar um escritor relevante, japonês oriental, porque realmente é uma prevalência daquela raça. Então, geralmente é genético ou a miscigenação. E aí, quando você detectou essa mordida que não está ok, e o ortodontista vai entrar com o tratamento, nós tínhamos falado sobre a diferença de ortodontia e ortopedia, né? Geralmente, na infância, você sempre inicia com a ortopedia. O que é a ortopedia funcional dos maxilares? É o tratamento da base óssea da maxila ou da mandíbula para que você consiga promover um ajuste nos crescimentos daquelas bases. Então, se a mandíbula está muito para frente, se o osso de baixo está muito para frente, vamos segurar esse crescimento e vamos estimular o crescimento da parte de cima. Se a parte de cima está muito para frente, vamos segurar esse crescimento e estimular o da mandíbula. Então, a ortopedia vai sempre trabalhar com essa movimentação óssea, né? Para depois, então, que nós finalizamos essa parte, movimentamos o osso, conseguimos bases ósseas similares. E aí, então, a gente entra com a ortodontia para que a gente faça o movimento dos dentes. Aí sim, ortodontia, movimento dentário, para que a gente encaixe esses dentes dentro daquela base óssea e tenha um encaixe perfeito. Só para entender melhor. Enquanto está tratando ali a estrutura óssea, os dentes estão nascendo normalmente, já vão nascer Você já vai direcionando isso, você direciona o irrompimento dos dentes da forma mais correta, de uma forma mais assertiva. Você vai direcionando o próprio aparelho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um paciente que tem uma mordida profunda. O que é uma mordida profunda? Quando aquela mordida de cima tampa os dentes de baixo. Na hora que o paciente morde, você só vê o dente de cima. O de baixo escondeu. Você tem aparelhos, dispositivos móveis, aparelhos ortopédicos móveis, que vão fazer com que ele morda lá atrás e aqueles dentes fiquem livres. E aí eles começam a procurar o encaixe. Então, você vai estimulando através de um aparelho que você põe na frente, que aqueles dentes do fundo vão descendo, buscando o antagonista, o outro, e aí você consegue melhorar essa mordida. Na hora que você tira o aparelho, a mordida está encaixada. Nossa. E os dentes de baixo estão... É uma mágica. Quando você faz um vídeo de um tempo de tratamento ali de 3, 4, 5 anos, você vê aquilo, parece uma mágica, né? Só que é demorado, Só que é um tratamento relativamente longo. Um paciente que começou com uma mordida cruzada ou uma mordida aberta com 4, 5 anos, ele não vai terminar em 2, 3 anos. É impossível. Você tem que continuar esse tratamento. O que pode acontecer são pausas acompanhadas. Aí sim, então você dá uma alta provisória para esse paciente, retira o aparelho dele e aí você acompanha, daí 3, 4 meses ele retoma o tratamento, sim. Quando você inicia a ortodontia, aí você finaliza o paciente, você não tem pausas. Mas na ortopedia, acontece esporadicamente de você ter pausas para que o paciente possa aguardar, não temos muito o que fazer naquele momento, retira o seu aparelho, fizemos a primeira etapa, aguardamos uma segunda etapa de tratamento. Pode acontecer, sim. Agora, quanto ao tempo total de tratamento, pode variar entre 5, 6 e 7 anos de tratamento, sim, porque é um tratamento longo e algumas maloclusões são bastante... eu não diria difíceis, elas são... Você está lidando com aquilo que a genética do paciente quer fazer. Você vai contra a genética desse paciente. Então, o paciente é um paciente de face longa, que é aquele queixo maior, ou um paciente de face curtinha, mordida profunda, você vai contra aquilo. Então, o tempo todo você está atuando para que seja estimulado algo que naquele paciente não era para ser. Então, é um trabalho árduo, sim, e que requer um envolvimento familiar e do paciente. Para entender que é um processo demorado. Acontece das pessoas falarem assim, mas está demorando muito. Sim, porque nós vivemos numa sociedade moderna, imediatista. Mas assim, eu tenho
30 anos de odontologia, 25 de ortodontia, eu sempre lidei com essas perguntas. E aí a gente explica para o paciente o quanto isso é importante e o quanto vai levar realmente um tempo. É importante, às vezes, você dar exemplos, assim, vou citar um exemplo. Um paciente que tem uma questão na vista, então um paciente que tem um problema oftalmológico, ele vai estar trocando de óculos uma vez por ano e isso não é um problema, né? Então, a gente tem que encarar a ortodontia, a ortopedia dessa forma também. É um tratamento, o paciente tem aquela questão e ele vai tratar ao longo de alguns anos, para que ele possa estar inserido na adolescência de uma forma saudável, sem bullying, né? Que, na verdade, acontece mesmo na infância, né? A questão do bullying com pacientes que têm discrepâncias, diferenças na mordida, né? Então, você vai tratando para que lá na adolescência, que é um momento de tantas mudanças, o sorriso já está encaminhado e finalizando. Então, assim, é de suma importância. Você dá para aquele paciente que está na adolescência condições de sorrir. É muito bacana, é muito satisfatório. E é mais satisfatório ainda, porque já tem bastante tempo, você vê aquele paciente que você tratou na infância e ele tá lá com seus 22, 23, fico até arrepiada, tô mesmo. Você vê-lo, né? Porque eu tenho os meus pacientes no Facebook ainda. Então, meus pacientes de Ribeirão estão lá com 28, 27 anos, né? 25, e eles estão felizes, estão sorrindo. Eu printo o sorriso, gente. Porque para mim, assim, é um orgulho, sabe? Ver um paciente de mordida aberta, respirador bucal, que chegou lá nos seus 30 anos super bem, com um sorriso lindo, casando, tendo os filhos e ok, né? Com essa parte, né? Com essa parte que é tão importante, que é o sorriso, que traz... É a expressão máxima, né, do ser humano, da felicidade, que é o que a gente busca tanto, né? Então, o sorriso é essa expressão máxima. Você tê-lo é uma coisa que é igual estudo, ninguém te tira. E nesse período aí, por exemplo, a criança ficou 5 anos, muda também o aparelho, né? Sim, nós vamos trabalhar com vários aparelhos. A gente vai mudando esses aparelhos, por exemplo, no caso dos aparelhos de expansão. Temos vários, então vou dizer alguns nomes de aparelho. Então, temos o SN, o Binler, o Clamp, McNamara, são nomes dos inventores desses aparelhos que lá em 1950, 1960, 70, inventaram esses aparelhos. Então, a gente usa esse aparelho, expande ele ao máximo. Terminamos a expansão, vamos para um próximo que vai fazer uma nova expansão ou movimentação desse dente. Então, vamos trocando ao longo aí de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, às vezes um pouquinho menos, 8 meses, mas entre 8 meses e 1 ano e meio, nós fazemos as mudanças dos aparelhos. Precisa fazer conforme a mudança. As necessidades. Sim, e no caso do aparelho fixo, não. Quando você entra no aparelho fixo, você se mantém nele até o final do tratamento, a menos que o paciente eventualmente quebre alguma pecinha, que são os bractes, né? As mães que às vezes nunca passou por essa experiência de aparelho, às vezes também fica com medo de falar, mas meu filho vai ter que usar qual tipo de aparelho? Igual, por exemplo, uma situação da arcada quebra a frente. Sim. Aí fica já com medo, vai ter que usar aqueles... Como que é que chamava antigamente? Freio de burro? Freio de burro. É o arco extrabucal. Vai ter que usar, falar, meu Deus, como é que é? Mas tem que desmistificar isso daí, que eu acho que mudou muita coisa, né? Sim, temos 2 pontos aí. Primeiro, o extrabucal, chama aparelho extrabucal. Nós não usamos mais. Ele é um aparelho que está completamente em desuso. Eu não tenho paciente com ele há muitos anos, mas muito mesmo. Eu já entrei no mercado há 25 anos com uma baixa adesão a esse aparelho. Então, ele ficou completamente em desuso. O que nós ainda temos, e ele é um caso que nós precisamos usar, é a máscara facial de Petit. A máscara facial é um aparelho externo que vai aqui nessa região, e sim, para pacientes que têm uma mandíbula proeminente, o queixo para frente, né? Então, a gente chama paciente de classe 3, são os pacientes prognatas, e esse paciente, ele vai usar uma máscara para segurar esse crescimento, sim, do queixo, né? Da mandíbula. Mas ele vai usar esse aparelho para dormir.
Ele não vai usar esse aparelho para ir à escola. Que eu acho que o medo é esse, sim, né? Então, é importante que você entenda que nós não vamos usar. Outra informação importante, relevante, você não inicia o tratamento ortopédico com o paciente e ele vai usar aquele aparelho 24 horas por dia. Não, você usa esse aparelho uma semana, são 2 horas. Na semana seguinte, então no começo ele vai semanalmente ao meu consultório. Na semana seguinte ele vai passar a usar 4 horas. Depois ele vai passar a usar 6 horas. E aí depois que ele está inserido, que ele usou esse aparelho 8 horas por dia, a gente passa a usar para dormir. Depois que ele está dormindo, ele leva para a escola esse aparelho e passa a usá-lo na escola. Então, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, né? Que essa mãe vai ficar desesperada com aquele aparelho. Não, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, é um processo. E você consegue administrar muito bem. As crianças são mais maleáveis do que os pais, que a mãe e o pai. Adaptam, né? Mais fácil. Sim, porque para a criança aquilo é uma coisa que ela vai usar. E se você estimulá-lo de uma forma positiva, bem olha, lúdica, vai ser para você sorrir, para você ficar bem. Ele não vai ter nenhuma questão com isso. Agora, se o pai e a mãe já têm uma visão negativa, a gente vai ter um trabalho... Já criou um bloqueio, né? Já criou um bloqueio. A gente vai ter um trabalho um pouquinho mais... um pouquinho maior para que essa criança entenda a necessidade. Uma coisa que também é um pouco difícil e a gente sempre bate com os pacientes. O hábito da chupeta. Tem paciente que é dedo, né? Ele não pegou a chupeta, ele pegou o dedo. Até os 2 anos, a gente entende que isso é uma necessidade primária dessa criança. Ela precisa disso. É o objeto transitório, né, do peito da mãe. Acho que, não sei se eu já falei isso para vocês em algum outro momento, mas eu sempre falo, você pode usar a chupeta, né, você pode usar ali por 2 anos, se você não conseguiu, não usar, tudo bem, mas com 2 anos, você precisa iniciar a retirada. E é difícil na medida em que a gente tem uma vida muito corrida e que essa criança vai sentir um pouco, vai chorar um pouquinho, mas você vai fazendo a transferência devagarzinho para uma outra situação. Então, nesse momento, é muito importante que essa mãe se informe com o pediatra, o odontopediatra, para que ele faça essa transição nessa idade. Passou dos 2 anos, você instalou uma mordida aberta, e aí, que é o que seu filho tem, sem sequer ter usado. Então, você está predispondo o seu filho a ter uma questão que pode durar ali por muitos anos, né? Então, é importante que se faça o quanto antes a retirada da chupeta. Mas pode usar até os 2 anos. Ou seja, a chupeta nem sempre é vilã. Não é vilã, eu não considero como vilã. Eu acho que ela é importantíssima. Eu que adoro psicologia, eu acho que ela é importantíssima. É só ter um ponderamento, né? Você pode usar, mas tendo plena consciência de que tem um período, tem a hora certa e tem que saber tirar. Sim, né? exatamente. Não pode deixar, prolongar. E se você optar pela chupeta, usar a chupeta ortopédica, ortodôntica, que ela vai ter uma voltinha, porque a normal, ela tem aquele biquinho redondo, então ela estimula que o palato, que o céu da boca seja bem oval, né? Então ele vai ficar atrésico, vai ficar apertadinho. E a gente não quer isso, a gente quer que fique um céu da boca, um palato expandido. Então, a ortodôntica, ela já tem uma voltinha para que o palato... Aquela que tem um biquinho pra cima? Isso. É só você procurar a chupeta ortodôntica. Então, é uma opção bacana. Até os 2 anos. Até os 2 anos de idade. Sim, está autorizado. As minhas usaram até os 2 anos. Eu consegui tirar. Minha filha também usou até os 2 anos. E, mesmo assim, no caso da minha filha, eu usei ortopedia nela, depois eu entrei com a ortodontia e finalizei com o Invisalign. A gente fez o finalzinho do tratamento com o Invisalign. Qual a vantagem do Invisalign? Vou me adiantar aqui as perguntas. A questão da ortodontia, ela vai acontecer ali por volta dos 9, 10, 11 anos de idade, 12, né? Então, é a adolescência. Esse adolescente, ele geralmente tá numa fase de rebeldia, né? Não de rebeldia, mas ele tá se conhecendo. Então, se você falar, vai escovar os dentes, ele não vai escovar. Então você tem que saber lidar com isso para que ele tenha essa escovação. O aparelho ortodôntico, ele não
ele não faz com que tenha cárie, mas se você não escovar, é um lugar que vai ter mais acúmulo de placa. Então, o que é interessante? Se você não consegue ter uma boa higienização desse seu filho, o Invisalign First, que é o aparelho próprio para crianças e adolescentes, que essa marca tem. Então, o Invisalign First, ele vai fazer com que a gente consiga fazer essas movimentações ortodônticas sem um aparelho fixo. Então, é uma placa... Sem aqueles ferrinhos. Isso, é uma placa... assim, a gente quer... Isso, leigo. Pode falar de uma forma bem clara. Assim, os ferrinhos que vai no... Sem essa parte dos ferros. Então, você tira a ortodontia convencional e coloca essa ortodontia moderna, que são placas com uma tecnologia ideal, não é qualquer placa, são materiais próprios. Tem foto, não tem foto aí? Acho que sim. Põe. Então, para as mães verem. Essas placas, elas vão movimentar esse dente e, inclusive, muitos trabalhos científicos na PubMed falando sobre até expansão da maxila. Então, ela também faz um trabalho... Bom, essa daí é uma plaquinha. Então, ela vai ter a movimentação do dente... Ela é dura ou ela é maleável? Sim, ela é dura, mas ela não é tão dura quanto um acrílico, por exemplo. Uhum. Ela tem uma movimentação, mas ela tem uma rigidez necessária para que você encaixe essa placa. E você colocou, nem parece que você está com ela. E você consegue retirá-la para fazer a escovação. E aí fica o dia inteiro, o tempo inteiro com eles. Sim, você vai usar em torno ali de 20 horas. E você troca essas placas... Pode dormir com ela. Vai usar para dormir também. E aí você troca essas placas uma vez por semana. Qual que é a diferença do Invisalign? O Invisalign, ele é um aparelho que você não molda ele. Você vai fazer um escaneamento. Então, realmente, a gente fala de ortodontia, né, digital. Não estamos mais no analógico aqui. Então, você não molda o paciente, que é uma questão difícil para crianças fazer esse molde. O seu filho deve ter feito a moldagem. Sim. Então, você não faz o molde. Você vai fazer o escaneamento com um equipamento que chama Aetero, que é próprio do Invisalign. E aí, esse escaneamento, ele vai para a Invisalign e nós vamos junto com eu, ortodontista, e a Invisalign fazemos o clean check. Tudo feito num computador. Nós vamos fazer as simulações de movimentações para que cheguemos num tratamento final. E aí, plano de tratamento a Invisalign vai nos mandar essas placas. Então, vão vir as placas suficientes. Só para eu entender, por exemplo, o adolescente já está com os dentes um em cima do outro, usa isso. Sim. Aí ela vem moldada naquele formato. Todo apinhado, todo encavalado. E aí você vai trocando, você vai entregar para esses pacientes 6 placas, 10 placas, de acordo com a necessidade desse paciente, você fica com as outras. E aí ele vem a cada 1 mês, 2 meses, para que nós possamos dar mais placas. E ele vai trocar essas placas em casa. Mas como que funciona para modelar? Ela já vem toda em sequência. Vai puxando, sim. Tem que puxar, apertar. Não é apertar, porque nós, na verdade, são... Como é que eu vou explicar isso de uma forma clara? Somos leis. A gente vem uma placa que é uma placa mãe, digamos assim. Essa placa mãe, ela vai trazer aquela mordida toda torta e alguns pontos que nós vamos fazer força no dente. Esses pontos nós preenchemos com resina. Naquele pontinho que está a resina, o acrílico vai fazer mais pressão. Vai fazer mais pressão. E no outro, menos pressão. Gente, então, é um revolucionário. Jogo revolucionário. Eu me apaixonei. Então, isso tem quanto tempo já, assim, no mercado? A Invisalign está no mercado há 10 anos, mas ela... A questão dela é que o custo dela ainda é um pouco alto. Mas como o Mas fixo... ainda existe o outro método. Sim, sim. E muitas vezes a gente lança a mão dele também. Nada se exclui. Uhum. Né? Quando você faz um tratamento, você vai ver o perfil daquele paciente, o que ele necessita. Mas o Invisalign, com certeza, para um paciente que, por exemplo, joga futebol, é sensacional, porque você não vai correr o risco daquela bola bater e machucar
toda a boca. Teve um paciente meu que era um domingo, 7 horas da noite, a mãe dele me ligou desesperada. Eu tô aqui, ela bateu a boca num jogo de queima e o médico plantonista disse que a gente vai ter que esperar o bucomaxilo chegar da UPA, levar para o hospital, para a Santa Casa, para que a gente possa retirar. Falei, vem aqui que eu faço no instantinho. Fiz, retirei de anestesia, mas é uma coisa difícil. Para um paciente que está com Invisalign, não tem problema, porque você vai jogar com esse aparelho. Não precisa retirá-lo. E você vai numa festa, você nem vai com Invisalign. Deixa em casa, depois você escova os dentes e põe Invisalign. E aí essas placas são trocadas a cada semana para fazer essa movimentação. Chega num determinado ponto, eventualmente nós precisamos fazer um novo escaneamento para novas placas. Mas ele já traz o planejamento todo. Mas aí você tem que ter uma boa parceria com a pessoa que vai usar, né? Todo o tratamento ortodôntico. Porque, assim, penso eu, se tá ali com um aparelho de ferrinho ainda, a pessoa não tem o que mexer. Agora, esse que ela pode tirar e pôr, aí pode ser que tem que ter o paciente tem que ter uma disciplina maior. Mas eu não tenho problema com pacientes com relação à disciplina. De cada 10 pacientes, um vai ter problema com disciplina. Esse aparelho é mais só para modelagem do dente, não tem nada a ver com a parte estrutura óssea. Não, ele também faz. Como eu falei, a parte da expansão rápida. Você pode fazer a expansão rápida, que seria abrir esse céu da boca. Você pode fazer com um aparelho, por exemplo, o McNamara, que é um aparelho que expande essa maxila, ou um Hirax, ou um Haas, são nomes de aparelhos, ou você vai fazer com o Invisalign. Os estudos dizem que com o aparelho de expansão rápida, você consegue uma expansão maior. Então, se a gente ia conseguir 90% de expansão, com o Invisalign eu vou conseguir 75%. Ou seja, pacientes que são muito complexos, você faz uma expansão rápida com um aparelho, né, ortopédico, que é até fixo na boca, ele não sai, esse aparelho, e depois você termina com o Invisalign. Você vai fazendo esse tratamento concomitante, sabe? Um e outro. Mas os estudos dizem, né, que ele também atua fazendo a remodelação da maxila, sim. Na parte da maxila, sim. Ele faz uma atuação ok. Agora, para um paciente com uma mordida aberta, eu já entendo que seja interessante uma ortopedia funcional dos maxilares tradicional, com uma grade, indicação de fono, indicação de exercícios com essa fono, né? É o convencional ali. O paciente que também tem mordida cruzada, que é o queixo para frente, também eu não abro mão da máscara facial. É importante você ter... Você pode usar o Invisalign para abrir o céu da boca, mas ele vai estar com a máscara facial para dormir. Então, você faz esse tratamento concomitante. A gente tratando agora de criança. Falar, assim, questão dos benefícios que é ter esse cuidado antecipado. Sim. Também com a questão psicológica, né? Porque, às vezes, a criança não está preparada para usar o aparelho. Como a gente identificar se ela está... Ou como que a gente vai chegar nela? Porque, às vezes, ela está precisando, tem a necessidade, só que a gente vê que... eu tenho medo de fazer e ela não vai usar. Sim. Não vai cuidar. Então, tem que ter um acoplamento de entender do benefício. Sim. E tratar esse psicológico para ela fazer por conta própria, entender que ela é importante. Precisa. Olha, no meu consultório, eu tenho pouquíssimos pacientes que não aderem ao tratamento. Geralmente, quando a mãe chega ao meu consultório, ela e o paciente... Eles estão dentro do tratamento. Se você percebe que esse paciente não está pronto, então ele ainda não tem uma maturidade, você aguarda e acompanha de 6 em 6 meses esse paciente até ele entender que o custo-benefício do tratamento é importante. Para uma criança de 4 a 5 anos de idade, dos pacientes que eu atendo, e eu pesquisei muito isso no PubMed para poder saber como é que era, eu nunca tinha pesquisado isso, e vocês me trouxeram esse tema. Eu passei hoje a maior parte do meu tempo pesquisando sobre isso para saber a prevalência que acontecia, e é muito baixa. Então, o paciente que chega para uma ortodontia, para uma ortopedia, ele está dentro do tratamento. E
O paciente que não entrou é aquele paciente que a família não está preparada. Geralmente a criança está preparada. Se você estimulá-la, ela vai ficar preparada, ela vai estar preparada. E como que ela está preparada também? Porque o meio em que ela vive é um meio que todos os amiguinhos estão usando. Então, a criança, ela faz muito por cópia, né? Nossa, eu morria de vontade de usar. Todo paciente... Gente, era eu o não... sonho da minha vida, pô. Eu tenho pouquíssimos pacientes que não querem tratar. Todos os pacientes Acho que querem. toda criança, né? Sim, e é Com interessantíssimo, porque ele quer colocar o aparelho fixo. E aí, agora começou-se essa questão do Invisalign, o paciente quer trocar. A mãe não quer, mas ele, por conta do... Mas ele quer, porque ele viu que esse aparelho é interessante. Então, a família só não vai ter sucesso se aquela família não estiver pronta. No meu caso, eu usei estimulação criativa. Porque, assim, no caso, é uma criança, ele tá com 5 anos. Eu já vi que tinha necessidade, que era importante. Sim. Podia esperar fazer 6? Podia, mas eu não quis, porque ele já tava perdendo os 2 dentinhos de cima também. Já tava ficando molinho. Eu falei, vai ser mais um tempo prejudicial. Já vi que já era necessário, já fono já tinha falado também. Então eu falei assim, não, então vamos tentar estimular de uma forma criativa. Porque não adianta eu falar com uma criança de 5 anos, falar, ó, é porque seus dentinhos vai crescer. Ele vai falar, tá, ele não, assim... Você pode explicar, é certo explicar. Sim. Mas ele não vai ter aquela assimilação futura igual um adulto. Sim, existem várias formas, assim, por exemplo, aparelhos na parte da ortopedia, né? Aparelhos com desenhos. Foi o caso, a gente pegou. A gente põe glitter. E usou o super-herói dele. Sim. Usando e falou assim: agora você vai ter uma proteção no seu dente, você vai tá protegido a noite inteira. E começou a usar essa estimulação criativa que até o pequenininho falou que quer também. Não, mas é a tal da identificação por semelhança. Então você viu o outro, você quer também. E é que muitas vezes a mãe, mas geralmente, assim, o paciente já chega falando, eu quero colocar igual se aquele do momento lá, igual agora, Mamonas, então querem colocar no Mamonas, então, e aí a caixinha vai toda colorida, decoradinha, com o nome, se a menina coloca pérola, enfim, existe todo um trabalho aí para que esse paciente fique estimulado visualmente, mas se a família não estiver, você estava muito disposta a tratar. Se a família não estiver disposta, nós podemos fazer todas as mágicas que nós não conseguimos êxito. Primeiro ponto, então, é a mãe e o pai estar cientes da necessidade, conversar entre eles, da importância que vai ser para o futuro para a criança. Você falou assim, não tem preço que pague ver o sorriso daquele. Não tem, gente. Então, já entender isso desde já do começo, já para ela ter ciência do benefício, que a criança não vai ter ciência, mas os pais vão ter. Então, desde já ele está preparado para ir conversando, explicando, para chegar nesse ponto. Há alguns anos, quando eu comecei, a ortodontia era um tratamento ainda de luxo. Que, como você falou, eu queria, era uma coisa que poucos tinham acesso. É verdade. Hoje, já faz alguns anos que o governo tem, e o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, tem feito campanhas. Então, temos o Julho Laranja, que nessa campanha você estimula o uso do aparelho ortodôntico e pensamos em políticas públicas para que esses pacientes possam ter acesso, pacientes que não têm condições, terem acesso à ortodontia na rede pública. Hoje nós não temos ortodontia na rede pública. Por isso que eu acredito que ainda seja algo que não tenha muita informação e é tão importante se falar sobre esse tema, porque nós não temos na rede pública. Então, é uma coisa que fica para a rede privada e limitada a um X número de famílias, né? Porque nós sabemos que existe uma classe que não vai ter acesso a isso, porque é importante para ela o alimento, a água, e a luz, né? E a moradia. Então, é muito importante que isso seja muito falado e refalado, replicado, para que daqui a algum tempo essa política pública traga essa especialidade para as redes, né? de atendimento então, do SUS. Tem no SUS. Não existe atendimento de ortopedia e ortodontia no SUS. Mas, assim, existe naquele esquema de ser mais barato. Acho que... Você fala na rede pública? Goiás, tem. E eles, na rede pública você paga? Os pais pagam, tipo assim, uma mensalidade só pro custo. Na rede pública?
lá. Nem né? a faculdade aqui em Barretos. A gente tem a ortopedia inicial, mas, por exemplo, na faculdade você não aprende ortodontia. Você faz 1 ano de ortodontia no último Lá ano. não faz, então, E aí, assim, só o início mesmo, assim, sabe? De uma ortopedia muito inicial. E aí, depois esse paciente vai ter que dar seguimento em uma rede privada. Hoje, toda pessoa que fez um curso que faz ortodontia, um especialista em ortodontia, ele fez cursos de você não tem uma base acadêmica. Você não se forma sabendo ortodontia como você sabe restauração, por exemplo, ou uma raspagem, uma limpeza. Você não tem nenhuma base. Então, ainda bem estreito. É isso aí. O que a gente ainda não falou aqui? O impacto psicológico da criança, que você tinha me dito, que eu ia né? falar sobre bullying, Sim. sobre essas coisas. O medo que eu tô te falando de ter que usar esses aparelhos que às vezes visualmente a criança se apavora, os Sim. pais mesmo, igual eu te falei. Sim, isso você tem que pensar sempre que vai ser usado no momento em que ele está dormindo. E assim, o aparelho mais complexo que tem realmente é essa máscara facial de Petit, junto com o expansor da maxila, que fica dentro. Então, já não é uma coisa externa. Mas assim, o paciente que não tratou, então, o impacto psicológico desse paciente que não tratou vai ser maior do que muito maior. Então, o malefício é infinitamente maior, porque esse paciente, ele não vai ter mercado de trabalho com 18 anos. Autoestima. Um paciente que chega, e às vezes acontece ainda de chegar um paciente com uma mordida totalmente cruzada, só uma cirurgia ortognática. Se ele chegou com 20 anos no meu consultório, só uma cirurgia ortognática. E aí você precisa de hospital, enfim. É bem complexo. É um alto custo. Às vezes o convênio, dependendo do convênio, você consegue. Mas você não consegue mais de uma forma leve e tranquila, que é o que a ortodontia na infância traz. Então, você sempre, quando pensar em ortodontia na infância, você pensa em algo lúdico, fácil, leve. E que nós temos bastante tempo. E o melhor momento, que é o momento de crescimento ósseo, que nós podemos trabalhar esse crescimento. Na fase adulta, esse impacto vai ser extremamente negativo. Não existe ponto positivo. Então, é muito importante que você trate nessa fase de criança, né? Não existe impacto negativo. Além da autoestima, também tem a questão de mastigação, né? Uma mastigação correta, porque a mastigação influencia também em digestão, tudo isso, né? Sim. Então, por exemplo, um paciente que tem uma respiração bucal e tem uma mordida aberta, ele vai ter uma hipotonicidade, ou seja, os músculos faciais são moles, são flácidos. Então, nós precisamos estimular esses músculos, né? Com o fono, e ela vai dar os exercícios, e a ortodontia. Então, se ele tem músculos flácidos, ele não consegue fazer a deglutição, ok? Que seria o engolir, porque essa língua é hipotônica, ela é flácida. Então, o engolir ficou difícil e a digestão também ficou comprometida. E o sono também vai ficar comprometido. Né? O paciente geralmente vai roncar, porque dorme com a boca aberta. Então, é multifatorial. Um paciente com uma discrepância óssea, com um osso muito diferente, o de cima do de baixo, falando de uma forma mais clara, ele vai ter problema de mastigação, de sono, de deglutição, que é o engolir, né? E problemas na fala também. Geralmente ele troca, sabe? A fala fica sibilante, né? Fica... Então, porque essa língua na face nós temos muitos músculos. E esses músculos estão todos flácidos, todos hipotônicos. Então, quando você entra com a ortodontia, a ortopedia, você já trata essa questão, já encaminha para uma fono, que você foi no caminho invertido, né? Você foi na fono primeiro para depois você ir para a orto, né? Primeiro eu vi que você falou que ele fazia fono. Foi na fono, e aí ela relatou, passei com
Odontopediatra, sim. Ao vivo. Mas passei com ela, aí fizemos toda a panorâmica e viu a necessidade realmente, porque igual eu te falei, Não tinha espaço. a estrutura óssea perfeita. A questão mesmo era só a forma que tava crescendo os dentinhos aqui da frente. Sim. Falei, Porque ele vai ficando, ele vai crescendo, então se essa parte tá comprometida e tá toda dessa forma, a face ela vai ficando estreita. Então não tem espaço para esses dentes se romperem. E eu cheguei antes mesmo de ir na fono no otorrino. Por conta dele estar dormindo de boca aberta. Sim. Respiração, eu passei por lá. Aí depois até chegar nos caminhos corretos. Então, tá vendo? É todo um processo que às vezes a gente conhece, sabe de onde que pode originar, já ir direto pra poder fazer. Você procurou o médico, depois o fono, e aí, então, uma orto. É por isso que vai ser resolvido com a... Mas é por isso, porque na verdade a ortodontia acaba sendo uma situação em que o paciente vai chegar no ortodontista com 10, 12 anos. Então é muito importante, e é por isso que é muito relevante esse bate-papo que nós temos, levando informações. Porque você vai levar, né, pro ortodontista com 4, 5, 6 anos. E aí você consegue, junto com esse ortodontista, ir trabalhando, né? Às vezes você não começa imediatamente, mas você vai trabalhando essa ideia de que precisa-se de tratamento, em que momento será o mais adequado, né? Uhum. Você tinha me falado dos 2 casos, né? Pra gente trazer 2 casos. Eu trouxe... a foto. 2 casos de paciente. Sucesso. Então eu trouxe 2 casos só, porque Tô eu sei que o tratamento... de sucesso, né? Ai, graças a Deus, tô há muito tempo aqui em Barretos, e Barretos é uma cidade pequena, a gente consegue ter um feedback, né? Olha, esse paciente chegou no meu consultório, ele tinha 5 anos. Dentinho de leite, né? Ele tinha 5 para 6 anos, e ele perdeu precocemente um dente de leite inferior, na parte de baixo. Ai, do meu filho. Essa perda precoce... Perde como? Como ele não tinha, nesse caso, como ele não tinha espaço para nascer todos os dentes, aquele dente que seria na frente, ele já começou a vir empurrar o dente, e aí teve a risoles, né, que é quando a raiz do dente perde, fica toda reabsorvida e o dente cai. E aí, se ele não tivesse ido tratar, e ele foi porque o pai dele era um paciente meu, que tratou tardiamente, mas a gente conseguiu fazer um tratamento, e aí ele falou, olha, meu filho, era bom passar aqui com você, traz. Eu sempre falo isso para os pais, traz o filho, vem para consulta, porque esse estreitamento do vínculo do consultório com o paciente é muito importante. Então traga. E aí ele levou, eu falei, olha, a gente precisa tratar, porque senão ele não vai ter espaço para o canino nascer, que é um dente que vai nascer lá com 11, 12 anos. Pensa, ele ia cair em uma cirurgia ou extração de dentes. A gente conseguiu fazer a movimentação, e esse é um caso que às vezes até pessoal famoso, assim, sabe? Sei lá, de repente você segue algum famoso e ele de repente te notou e vê e comenta. Você acredita? Quantos anos ele estava aqui? Aqui ele estava com 11 anos, 11 para 12. De 5 para 11. Sim. A gente para conseguir ter esse resultado. Você foi na estrutura óssea. Sim, a gente teve que fazer uma movimentação dessa estrutura, mas também fazer com que houvesse uma abertura de espaço para aquele dente que ele perdeu precocemente, que era o canininho de leite, para que ele pudesse ter espaço para nascer lá com 11, 12 anos. E uma coisa importante, esse paciente vai até meu consultório ainda, a gente já terminou faz uns 2, 3 anos, ele vai a cada 6 meses, porque nós precisamos fazer a higienização daquela região que está a contenção, que é o aparelhinho fixo que fica ali para que esses dentes fiquem mantidos, preservados, e também observar a contenção superior, que é um aparelhinho... Porque pode movimentar, então você tem que estar acompanhando. Você usa um aparelho que ele vai usar só para dormir em casa, ele não precisa ficar indo no meu consultório, e a cada 6 meses a gente se vê para fazer as limpezas, que todo paciente precisa fazer profilaxia a cada 6 meses, adultos também. E aí a gente já vê como é que tá. Esse paciente eu ainda estou em tratamento com ele. Olha, esse paciente, ele era um paciente... Tem 2 ali atrás. A gente isso é um tratamento que já faz 1 ano e pouco. A gente tem que estimulá-lo de todas as formas. Ele não tinha espaço para nascer nenhum dente. Ele era um paciente
que respirava pela boca, respirador bucal, hipotônico com a língua e os músculos faciais, e a boca dele só tinha espaço para ter 10 dentes. Mas a gente precisa, né, do dobro disso. Então, a gente Por isso que foi subindo ali a gengiva. Aqui nessa mordida que tá, não sei se a gente tá me vendo, mas ali, quando a gente vê essa mordida aberta, é exatamente a língua que tá ali. Uhum. Esse buraco, se a mãe observou que o filho tem esse buraco, é a língua que tá ali, e ele precisa de tratamento ortodôntico. Ele vai precisar de tratamento ortodôntico. E, sei lá, em 2 anos a gente já tinha fechado, porque você tira aquela língua da posição. Já baixou aqui bem. Já fechamos completamente e expandindo a maxila e a mandíbula. Tá nascendo os dentinhos. Sim, e já nasceu mais. Anos aqui. Olha, Claudinha Mello me socorre, a mãe dele. Eu acho que ele, no começo, ele tinha uns 6 anos e ele é um paciente que a irmã tratou, a outra irmã também tratou, todos com mordida aberta. O seu dentinho de leite ali deve ser mais ou menos isso. 5, 6 anos, e agora eu acho que ele tá com uns 9. É o Jorginho. Sim. Olha lá. Então, eu trouxe porque eu sabia que a gente sempre, os pacientes autorizam, mas eu quis trazer porque a Cláudia é uma paciente assim que a gente tem muito estreitamento e ela se preocupa demais e sempre está falando sobre a importância disso, porque para ele, para o impacto na vida dele vai ser, esse é o estojinho que vem o aparelho Invisalign, para você ter uma ideia de como que são as plaquinhas, né? Então são plaquinhas transparentes mesmo. O que mais que eu trouxe de foto? Pro nosso Walter aqui, que fica no... Sim, esse é um aparelho fixo, convencional. Aí, no caso, um aparelho de porcelana, pode ser de safira também. Agora, nós temos... o paciente não tem recurso para usar um Invisalign. Então, ele pode usar um aparelho autoligado, que é um aparelho que não faz borrachinha, e todo de porcelana, né? Aqui, esse é um aparelho autoligado de metal. Não vai borrachinha nesse aparelho mais. A gente não usa mais borrachinha. Aparelhos com borrachinhas... são pacientes que a gente não vai ter mais no consultório. Já tá aquela borrachinha. Porque fase. você pode lançar mão do autoligado, que ele tem um custo-benefício ok, e você não depende do paciente ali com aquela borrachinha. A borrachinha vai ficando larguinha, você precisa... tem que trocar. Trocar. E tem esse aparelho dessa forma, todo de porcelana. Com que fios. Clarinho. Então, se o paciente não tem recursos, mas ele tem recurso para usar um aparelho de porcelana e não quer tanta... Tem várias opções. Tem várias opções, sim. E de toda forma, eu preciso do convencional. Gente, a ortodontia é uma ciência que não falha. E eu falo com 25 anos de profissão, o nível de sucesso é muito grande. Olha aí que... Volta a anterior. Olha que lindo que ficou. Esse é um caso que, como eu falei, até os famosos às vezes vêm e falam, nossa, que mágica, que coisa linda. A importância de ver essa imagem pra gente ter a clareza aí de que se a criança tá nessa fase, que a mãe tá vendo, que tem necessidade, que ela não pode desanimar, que ela tem que acreditar, que por mais que tempo, ver, né, mas ela vai ter no futuro o resultado, né? Sim, então, desde já, observou? Já corre. Faça a avaliação. Mesmo que não tenha observado, mas queira tirar a dúvida, já com 4 anos já é importantíssimo levar, né? Uma coisa importante, finalizando. Se você tem dúvida se o profissional que você está levando é especialista, você entra no site do CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, e você vai procurar pelo número do seu... daquele profissional, você procura o número dele, a inscrição que deve ter no cartãozinho, ou lá no Instagram, tem que ter. Você procura, e aí, se ele for especialista, vai estar dizendo especialidade, ortodontia. Então, uma forma de você saber se você está indo num profissional... segura. Que é um profissional que fez uma especialização. Ai, muito bom a gente deixar esse alerta. Eu falo até por experiência que eu vivi. Passar para as mães aí que às vezes tem essas dúvidas. Esse mito, né, de que precisa os dentes ter nascido tudo primeiro. Uma coisa que não... E não ter medo de levar e não passar esse medo para a criança. Sim. Fazer elas acreditar que... Acreditar não. Fazer elas enxergar que isso é natural, faz parte, né? Lembrar sempre que
assim como você leva o seu filho para a escola, você leva ele ao médico, você leva para fazer um óculos, é a mesma metodologia para a ortodontia. Tirar Então, da cabeça que isso é um luxo, não é um luxo, não é nem uma um necessidade. luxo e também não é uma coisa cara. Sempre vai ter algo compatível com a sua condição, e é importante que você faça esse tratamento para que lá na frente ele possa ter uma adolescência saudável, com autoestima, sim, e que ele possa ter um desenvolvimento ok nessa fase que já é demais. Tem lá as questões dela, né, que é a adolescência. Então, sempre levar na primeira infância. Sim, importante. Ai, que lindo. Obrigada. Acho que é isso, né? Falamos tudo. Espero que eu tenha falado quase tudo. A gente vai lembrando de alguns pontos, mas eu amo este programa. Virei muitas outras vezes. Tá sempre à disposição. Porque vocês são incríveis e eu, assim, acho que é muito útil para as mães, um lugar que a gente fica muito perdida quando a gente tá na maternidade. Então, você ter um caminho de abertura, de esclarecimento, né? Vai trazer sempre muito benefício para essa mãe e para esse pai. Vocês são muito relevantes para Barretos e região. Escutou, gente. Tá vendo? Barretos e região, nos sigam, acompanhem o podcast Café com Mãe. Já vamos deixar o recado aqui. Já curte o nosso vídeo de hoje, compartilhe com outras mamães, papais, tios, tias, padrinho, todo mundo ali. Porque é importante a gente frisar todas, porque não é só, a gente falou de tanta coisa já nos últimos tempos. Eu que acompanho. Tanta coisa. Que às vezes, se você já ir acompanhando, você vai ver que sempre tem alguma coisa que você vai agregar. Sempre. E os vídeos ficam lá, né? Sempre salvos. Pode ver novamente. Se você chegou de paraquedas aqui nesse assunto, vai lá no canal que você vai ver que tem muitos outros assuntos também muito importantes. Então já segue lá, compartilha com todo mundo. Agradecer por você compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências aqui com a gente e com o pessoal aqui de casa também. Eu que agradeço, meninas. É uma honra. Muito obrigada pelo espaço de fala. Obrigada por vocês terem esse programa tão relevante. Parabéns. E o sucesso para vocês. Obrigada, Darcy. Obrigada por mais uma noite, mais um dia, mais um episódio. Com sucesso. Com sucesso, finalizado com sucesso, como a gente sempre termina. Ai, muito obrigada por vocês também que estão aí assistindo. Dúvidas, né, que as pessoas tiverem, a gente acabou não abrindo para dúvidas, esqueci. Mas enfim, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar no meu direct do Instagram e eu vou respondendo com muita satisfação a todas, viu? E a todos. Sim, sim. A gente tá recebendo aqui, ó, até pelo Instagram. Foi ótimo, adorei o esclarecimento. Parabéns, meninas. A gente agradece por vocês estar participando. Temos aqui, ó, 2 canais abertos aqui. Agradecemos por estar participando. YouTube e Instagram. Instagram também, os meninos do Instagram. Se você tem alguma dúvida também que ficou, que não conseguiu participar do ao vivo, lá pelo nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, aqui ó, recado pra você do YouTube. Segue lá. Podcast Café com Mãe. Por lá a gente sempre posta os nossos convidados. Por lá também tem a Claudinha, que vai estar lá. Você pode entrar no perfil dela para conhecer todo o trabalho. E pode chamar ela também, porque eu tenho certeza que ela vai esclarecer. Vou fazer o convite também que nós temos o nosso grupo, um grupo VIP do WhatsApp, onde por lá temos mães também. Você está convidada para participar do nosso grupo. Você vai entrar. Por lá, se você também tem alguma dúvida, quer tirar, ela vai estar lá. Lá no destaque do Instagram, tem lá. Grupo do WhatsApp, você vai entrar, vai ver um story com o link, é só clicar e entrar, participar, chamar todo mundo. Nossa comunidade, gente, vamos fazer uma comunidade Nossa rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Maravilhoso. É isso aí, está convidado, todos vocês estão convidados. Muito obrigada pela participação de todos vocês e a gente se vê na próxima. Obrigada, Até a próxima. Meninas. Tchau, tchau. Obrigada.